Ai, são só cartas. Respeitar o quê? A história de produção de Duel Masters é simplesmente fascinante. Bem mais fascinante do que o desenho em si, devo acrescentar. Mas pra ser sincero, os detalhes específicos dela são meio nebulosos. Então, por favor, não usem esse vídeo como referência pra nada. Mas pelo que eu consegui entender, é o seguinte. A Wizards of the Coast armou um esquema com a editora japonesa Shogakukan de fazer um mangá para promover Magic the Gathering no Japão. Esse mangá, Duel Masters, começou a ser publicado em 1999 na CoroCoro Comics. Foi uma estratégia bem astuta e surpreendentemente desmotivada. Tipo, é improvável que isso tenha sido uma tentativa de imitar o sucesso de Yu-Gi-Oh!, porque o veículo que fez de Yu-Gi-Oh! Um sucesso, o anime de 2000, ainda não tinha começado a ser exibido. Talvez a inspiração da Wizards tenha sido o mangá de Yu-Gi-Oh!, mas mesmo se for esse o caso, eles ainda assim tiveram bastante visão. Mas isso não importa. É aqui que os detalhes dessa história ficam incertos. Algumas fontes dizem que a Wizards não ficou satisfeita com o estilo da história que Duel Masters acabou se tornando, sabe, por ser uma história sobre crianças jogando com os cards ao invés de ser uma história baseada nos cards, enquanto outras fontes dizem que, amigavelmente, burocraticamente, a Wizards of the Coast e suas associadas decidiram transformar o card game do mangá Duel Masters em um novo card game para lançar no mercado, também chamado Duel Masters, que é basicamente Magic Light, e que assim se mantém até hoje. Mas independente da origem, a franquia gerou animes. O primeiro foi ao ar em 2002, e, através de múltiplas encarnações, continua no ar até hoje. Mas pro ocidente, só a primeira série foi importada. O que nos leva ao nosso próximo tópico pré-vídeo, Duel Masters nos Estados Unidos. Tipo, se eu pudesse, eu simplesmente usaria a versão japonesa dos episódios e fim de papo. Mas infelizmente elas praticamente não existem em nenhum canto da internet, com ou sem legendas. Então eu não achei escolha se não usar a versão dublada em inglês. O motivo pelo qual isso merece o uso da frase "não achei escolha" é que a dublagem americana de Duel Masters é muito especial. Okay, fish, reel him in. What's Mimi doing? Why, silly Millie, I'm doing the Phantom Fish Flop. Swim to the left, swim to the right, swim like a duelist who's about to fight. Let's flop, flop, to the Phantom Fish Flop. O anime foi licenciado pela Hasbro, que passou o trabalho de adaptação do desenho para uma empresa chamada Plastic Cow Productions. E a Vaca de Plástico transformou o anime em uma paródia de Yu-Gi-Oh!, de animes em geral e até de si mesmo, acrescentando várias cenas dos personagens quebrando a quarta parede, falando sobre a natureza limitada da animação, falando sobre ferramentas de direção japonesa, falando sobre os designs exagerados dos personagens. O desenho virou 90% comédia e 10% anime de cards. Tipo um Ghost Stories pra crianças. Só pra constar, eu amo essa dublagem, mas isso não é bom pra esta série. Significa que eu vou estar julgando esses 3 primeiros episódios em cima de uma versão infiel deles. Então, bom, vocês foram avisados. Nosso protagonista é esse menino de design horrível chamado Shobu Kirifuda, que, vocês não vão acreditar, adora o card game Duel Masters. Mas, em uma sacada até que bem diferente pra esse tipo de anime, ele já começa a história ganhando um torneio. Ou seja, ele já começa como um ótimo jogador. Até que este homem, Shiryu de Dragão, um famoso jogador de Duel Masters, quebra o barato dele ao dizer que ele não é tão bom quanto pensa ser. Shiryu de Dragão convida Shobu para ser seu aprendiz, e ele e seus amiguinhos vão até a grande mansão deste adulto desconhecido no dia seguinte, sem supervisão. Oh my gosh, I don't believe it! That's the Intercontinental Kaijudo Master Trophy from Stockholm, Sweden! And look! This is the National Trophy from Belize! And this one, I have no idea what this is, but man, it looks really cool! Eu sou perdidamente apaixonado por essa dublagem. Eles travam um duelo lá, que por algum motivo desperta várias visões do futuro no Shobu. No fim das contas, o garoto perde, porque ele ainda tem muito o que aprender. Mas durante a partida, ele tem um flashback com o pai, e eu amo o design desse homem. Olha só isso, eles são clones, eles usam as mesmas roupas, é fantástico. Ah, e o nome dele é Shori, que literalmente significa vitória.
O nome do seu filho, Shobu, significa batalha. Kirifuda significa ás na manga, o trunfo que vira a partida. São os nomes mais perfeitos para protagonista de anime de cartinha, né? Sabe, depois de Yugi. Mas sim, os flashbacks fazem o Shobu lembrar que o importante não é vencer, é dar o seu melhor. O que, piadas à parte, é uma lição fofinha para as crianças. Logo descobrimos que Shiryu de Dragão faz parte de uma organização de duelistas, e ele quer o Shobu como futuro novo integrante dela. Eu acho. Mas uma outra parte da organização, conhecida como o Templo, quer testar o valor do garoto com os cards imediatamente. Enquanto isso, no lado familiar de Duel Masters... Show, your drawings are so very disturbing. Am I? Shori, he inherited your obsession gene. He's more like you than you could ever imagine. Right down to the pointy hair. We miss you. I miss you. But can't think about that. Must work, must keep happy. Bury that sadness. Enquanto isso, no lado dos cards de Duel Masters, surge uma nova aluna na escola do Shobu chamada Mimi, que diz não saber nada sobre Duel Masters, mas que quer aprender. Shobu e seus amigos a levam para esse espaço aberto com uma mesa convenientemente posicionada, e as regras do jogo são explicadas. A duel starts by shuffling the cards, and then you put 5 shields down. Wow, just like Vegas. I mean, so I've heard. Interrompendo a explicação, este estranho menino de Kolan aparece para desafiar o Shobu para um duelo. Eles travam uma longa partida, e enquanto isso, Shiryu de Dragão enfrenta problemas amorosos. Kathy, good job on those staples, right in the corner where I like them. Thank you, sir. Will there be anything else? No, thanks. Then good night, sir. Oh, come on. What are you waiting for? Just ask her out. E enquanto isso, o Shobu vence, e aprende que o tal templo está atrás dele. No episódio seguinte, ele é desafiado por outro membro do templo, mas esse plano acaba sendo abortado e ele tem que enfrentar esse outro cara, um espalhafatoso menino chamado Koshiro Kokujo. Ele é supostamente do mal. I'm guessing by your evil laugh that you're a bad guy. You shouldn't stereotype people that way. You mean you're not a bad guy? Of course I am. Huh? I should have known he's not even wearing a shirt. The long black jacket is dead giveaway. And that hair just screams evil maniac. Eles duelam e o Shobu praticamente perde. Bom, na verdade, o Kokujo interrompe o duelo quando o Shobu comete um erro de amador. Será que Shobu conseguirá reconquistar sua dignidade no episódio seguinte? Será que a Mimi sabe mais do que parece? Será que o Shiryu de Dragão dará algum conselho para seu pupilo algum dia? As respostas são sim, sim e não. Tá, pra começar, este anime é feio. Acho que isso ficou bem claro, né? Os designs dos personagens são genéricos, as partidas são executadas de um jeito bem qualquer coisa, os monstros são renderizados em computação gráfica hilária de 2002, que parecem saídas de um jogo de PlayStation 2, a animação 2D é quase inexistente, os personagens são meio sem graça, e esses ingredientes, essa receita, cai muito bem com concentrado de zoeira, que é o que a dublagem americana é. Ela é fantástica, e o humor dela me dá vida. Eu não sei mais o que acrescentar. É um bom anime? Bom, eu nunca o vi em sua forma pura, mas aposto que não. Mas no formato que eu assisti, ele é hilário e divertido e perfeito e tudo de bom no mundo. Eu imagino que a versão original venda o seu peixe de um jeito bem mais tradicional do que a americana, em que cards são jogados um após o outro sem muita cerimônia. Então, é difícil julgar. Só posso dizer que os cards têm o visual genérico e a computação gráfica feia é feia e, portanto, não ajuda. Então, eu não sei, 6,5... Os cards são meio sem graça, mas eu ouvi dizer que depois dessa versão americana, eles começaram a ser impressos com descrições zoadas. E, bom, se eu achasse por um bom preço, eu compraria. Eu não posso, é como escolher um filho. Vai essa aqui. Nice move. Thanks for helping me win the game. I think this is a good card. Wait, the music cue just changed abruptly. Something's not right. Assim como seu irmão mais velho, Card Fight Vanguard, não há muito a se falar sobre Future Card Buddy Fight, outro anime feito para promover outro card game da Bushiroad.
Mas eles têm equipes de produção totalmente diferentes apesar disso, e vamos ver como esta se sai. No universo de Buddy Fight, existem mundos alternativos habitados por monstros que precisam escolher humanos do nosso mundo para serem seus buddies. Ou seja, monstros que jogam card games ao lado dos seus parceiros humanos. Tal é o caso deste dragão aqui, o Drum Bunker Dragon, ou só Drum para os mais íntimos. É chegado o dia dele escolher o seu parceiro humano, e ele vê sua atenção sendo atraída por nosso protagonista, Gao Mikado. Um menino que, sim, adora o card game Buddy Fight, mas que além disso gosta de bancar o super-herói. Ou melhor, o Super Bancho. Nota de tradução. Bancho é um arquétipo japonês para um tipo específico de delinquente juvenil. Só que não um Bancho do mal, mas sim um Bancho do bem, o Bancho do sol. E o menino é bom de briga, tá pensando o quê? Mas enfim, um belo dia, após salvar esse menino de cabelo verde de uns valentões, ele adquire na escola uma carta Buddy Rare. A escola dele tem um escorrega no meio do corredor. Que coisa legal, a minha só tinha uma capela, poxa. A Buddy Rare é necessária para invocar o Drum no mundo real. E é o que acontece. Eles têm um bate-boca rápido e é então que o famoso Tasuku Ryuenji vem visitá-lo. O Tasuku é um conhecido policial buddy. Tipo, nem todos os buddies são usados para joguinhos inocentes entre crianças. Alguns são usados para fazer maldades, e cabe ao Tasuku aplicar justiça card game em cima desses malfeitores. E também cabe a ele entregar ao Gao um porta-deck que também serve de grampo para o governo ficar de olho nele. E o Bancho do Sol se aproveita da oportunidade para desafiar o policial mirim dos cards para uma partida. Eles se enfrentam, o Gao e o Drum desenvolvem mais de sua relação meio tempestuosa, mas amigável, e no fim, Gao consegue derrotar o Tasuku. Como recompensa, o policial lhe entrega seu card mais raro, que magicamente se separa em 4 cards, porque é uma coisa que ele faz. Assim, e nós aprendemos que o Drum também tem uma forma alternativa, pequenininha e fofa e muito mais marketável. No episódio 3, somos apresentados a um novo personagem chamado Tetsuya, um jogador de Buddy Fight que adora dançar. E que esqueceu de tomar o remedinho. Ele tem como buddy uma Ok, essa calça jeans desabotoada, ela me preocupa e me distrai. O buddy dele é esse diabão chamado Asmodai, que tem seu próprio programa de TV de dança. Ele segura criancinhas e rabisca nas roupas delas, é super normal. No fim de tudo, o Gao vence o Tatsuya em uma partida e os dois se tornam bons amigos. Os 3 primeiros episódios de Buddy Fight meio que corrigem todos os problemas que eu tive com os 3 primeiros de Vanguard. Eu adoro os character designs, eles são super atraentes, super coloridos e distintos, e o visual do Gao, inspirado na cultura Bancho, ajuda ele a se destacar no mar de outros menininhos protagonistas e suas jaquetas curtas. E esses personagens também são bem gostáveis, o que é sempre um bônus. A animação 2D não é exatamente tão fluida quanto a de Battle Spirits, mas está bem acima da média para os padrões desse tipo de coisa. E até a computação gráfica usada em alguns dos monstros consegue impressionar às vezes. E o mais importante, os card games são divertidos de assistir, porque a OLM aplica toda a experiência que reuniram fazendo batalhas Pokémon nessas partidas. Ou, em outras palavras, esses cenários 3D giratórios, delícia, adoro, mais, nham, nham, nham. Tem outros detalhes que eu também gosto muito, como os jogadores poderem empunhar armas especiais para atacar os outros diretamente, e o ambiente futurista, doido, mas extremamente divertido em que a história se passa. Meu único problema com ela é a falta de antagonistas, ou objetivos, mas imagino que futuros episódios resolvam isso, e mesmo se não resolverem, não tá nada mal assim. Em suma, Buddy Fight é bonitinho e divertido. E isso é bom. Nota 8. As regras do jogo são explicadas aos poucos pelos personagens de arquibancada, e com vários auxílios visuais que tornam a experiência bem menos tortuosa do que ela é em outros animes de card. Tenho que admitir que ainda assim eu só consegui captar o básico do jogo, que ele envolve 3 posicionamentos no campo, que existem reinos de monstros diferentes, que cada jogador começa com X pontos de vida, mas acho que é porque esses 3 primeiros episódios só ensinam o básico do jogo.
E os animadores sabem brincar com as diferentes formas que monstros podem interagir e atacar, o que torna as cenas de luta dinâmicas, legais. Como vendedor de cards, acho que eu não tenho escolha a não ser dar um 9, não um 10 mesmo, sei lá. Tudo isso faz parecer que eu não tenho problemas com Buddy Card, mas... os monstros têm designs meio feios. Detalhes demais e personalidade de menos. Então ele realmente me deu zero vontade de comprar um booster. Mas esse porta-deck grampo do governo, cara, quero um de cada cor. Satanismo. Próximo episódio, Why Survive, Zack's Ignition e Selector Infected Wicross. Satanismo. 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 Rawr.